Bom, o que nós vamos falar hoje é uma coisa bem usada por nós que já somos mais passados do Fundamental 1, para dizer a verdade, e uma coisa que vocês vão aprender até que na marra, porque não se ensina mais isso no Fundamental 1, e chega no Fundamental 2 vou cobrar de vocês. Então, eu já vou estar ensinando para vocês terem um pouco menos dificuldade nisso. Os textos, eles têm uma característica muito interessante. Quando você vai escrever um texto, a gente tem uma coisa que é chamada base. Você tem que ter base em alguma coisa. Então, você vai escrever, por exemplo, uma redação. Geralmente, você vai escrever essa redação sobre alguma coisa. Essa coisa que você está utilizando é a base do seu texto. Eu vou escrever, por exemplo, uma redação sobre as minhas férias. Então, a base do meu texto vai ser contar sobre as minhas férias. Essa que é a grande sacada da história. Porém, além disso, você também pode utilizar o quê? Os formatos, que são o quê? As estruturas de texto. Para isso, você precisa ter o seguinte: ler muito. Porque as pessoas às vezes pensam que escrever é o simples escrever bem. É o simples fato de eu pegar as palavras que eu escrevo errado e reescrever 1 milhão de vezes, 500 vezes, que eu vou aprender a escrever a palavra certa. Não vai. Eu memorizar uma regra. Eu estava lá lendo um jornal Folha de São Paulo, e lendo lá a coluna de um jornalista muito famoso. Eu lendo, e eu vi um erro de português catastrófico ali. Catastrófico. O que acontece com isso? A pessoa sabe, se eu pedir para ela, fala sobre a regra do uso dos pronomes. A pessoa sabe, me fala a regra direitinho. Os pronomes, eles vêm antes do verbo quando tiver alguma partícula que chame para antes do verbo, ou então no início, ou então quando o próprio pronome começa a oração. Pronto, a regra é essa. Só que quando você vai escrever, você tem que lembrar que você está usando as regras. Está usando a regra ali para escrever. Então eu começo a escrever, eu tenho que pensar o quê? Primeiro no que eu quero escrever. Porque não adianta eu saber todas as regras da língua portuguesa, não quer dizer que eu vou ser um bom redator. Não adianta. Eu tenho que ter uma base para escrever. Essa base, ela pode ser tema, ela pode ser um assunto, ela pode ser um fato. Então, a base pode ser um tema, um assunto ou um fato. Tema, daquilo que eu vou falar. Assunto, a forma como eu estou falando o tema. E fato, aquilo que eu quero informar. Aquilo que eu quero transmitir com o meu tema. Se eu tenho, por exemplo, para fazer biografias, qual que é o meu tema? Meu tema é biografia. Qual que é o assunto? A história de vida. E qual que é o fato? Os personagens das minhas biografias. Então, os três estão dentro de uma coisa só. Essa que é a diferença. Então, quando você vai escrever, eu tenho que me preocupar com isso. Tenho que me preocupar com as regras. Eu tenho que me preocupar em escrever com uma letra bonita para que uma pessoa entenda o que eu estou escrevendo. Eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. E aí eu escrevo aquele texto ruim porque eu tenho um monte de coisa para preocupar e eu não consigo me preocupar com coisa nenhuma. Eu já dizia aquela frase: uma coisa que é coisa de outra coisa não é coisa nenhuma. Então, quando você vai escrever, você precisa lembrar de tudo isso. Então, por isso que eu dou aquela dica. Primeiro, escreva o rascunho. Lá no rascunho, você põe tudo o que você pensa no papel.
tudo que você quer falar sobre o assunto. Pronto, professor, pus tudo que eu queria. Aí você vai se preocupar em organizar o seu texto com as normas da gramática. Aí vai pegar lá o dicionário do ladinho, lá, olhar o que está escrito lá, aquela palavrinha, opa, eu escrevi assim com C cedilha, com 2 S. Eu escrevi, iniciei uma oração com letra minúscula. Aqui é um parágrafo, não é um ponto na mesma, ponto na mesma linha. Isso aqui é um diálogo, é uma fala de um personagem, então eu tenho que colocar 2 pontos, fazer parágrafo e pôr travessão para mostrar que é o personagem que está falando. Tudo isso você vai ver quando você passar o seu rascunho a limpo. Aí por isso que você tem que ter lá do seu ladinho seu texto, uma gramática, um dicionário. Professor, mas eu não tenho condições de comprar uma gramática, eu não tenho condições de comprar um dicionário. Gente, se você quer se educar, você tem que investir em você. Seus pais têm que investir em vocês. Vocês têm que correr atrás. Não é só esperar que caia um dicionário do céu, que caia uma gramática do céu. Vocês é que têm que pegar e correr atrás. Não tem condição de comprar? Vai numa biblioteca, pesquise, chega lá, senta, copia as regras que você precisa. Eu não sei essa palavra. Vai atrás de um dicionário, a escola tem muitos. Vem aqui pai, eu não tenho dicionário, eu preciso ir na escola, não leva na escola. Para ver uma pesquisa lá no dicionário que eu estou precisando. É isso que você tem que fazer. Se você não tem condição, não pense que vai. É só falar, eu não tenho condições, não vou fazer. Tem aqui. É só vir procurar. Pronto. Então o texto ele tem essa base, certo? Quando você vai fazer o texto, você também vai ter que se inspirar em alguma coisa. Certo? Se inspirar em alguma coisa, em um tema, em fato, etc. Quando você se inspira e pega, por exemplo, o texto do Charles Dickens, que é o autor que nós vamos estudar depois. Charles Dickens. Quem é esse senhorzinho aqui? Charles Dickens, ele é um grande escritor americano, britânico, do século XIX. Ele escreveu vários livros, entre eles o meu mais favorito, que é Oliver Twist. Gosto muito desse livro do Charles Dickens, Oliver Twist. Mas depois vocês vão ver a coisa da biografia dele, vocês vão ver os outros livros dele. Tem muitos livros que vocês assistem em desenho e não sabem que era baseado num livro, numa história. Então, Charles Dickens, ele vai escrever um livro que é um clássico do Natal, que é o chamado Um Conto de Natal. Esse livro, ele conta a história do Sr. Scrooge, que é um velho sovina, um cara que dá tchau assim. Ele nem balança a mão para não gastar a cartilagem do cotovelo. Então, o que ele faz? Ele está lá, ele é sovina demais, ele tinha um amigo que, infelizmente, morreu 10 anos antes. E na noite de Natal, ele recebe, na noite da véspera de Natal, ele recebe a visita do seu amigo, que fala para ele, você vai ser visitado por 10, na tradução em português, fala o seguinte, os 10 espíritos, vai receber a visita de 3 espíritos do Natal. O texto original não fala espírito, fala sentimento, os 3 sentimentos de Natal. Os 3 espíritos de Natal. O Natal passado, o Natal do presente e o Natal do futuro. Ele vai receber essa visita desses 3 espíritos que vai mostrar para ele mudar o jeito dele, parar de dar tchau assim e começar a dar tchau assim. Pronto, que já gastou demais. Para ele mudar de vida, senão ele vai ser esquecido. Então tem vários, é um livro fantástico dele, eu não vou contar. E muitos escritores pegaram essa ideia de Charles Dickens e escreveram filmes, fizeram filmes sobre isso,
desenhos, outros livros, historinhas, contando sobre isso. O Walt Disney ele fez em 1942, não, 43, ele fez, não, é 42, 43 é outro livro. Em 42 ele fez uma historinha chamada O Natal do Tio Patinhas, aonde o Tio Patinhas, o Tio Patinhas ele seria o Sr. Scrooge, né? Ebenezer Scrooge, que é o personagem do Charles Dickens, e os três espíritos de Natal nada mais é do que os seus três sobrinhos, Zezinho, Guinho e Luizinho, né? Os três sobrinhos dele, né? Os três sobrinhos dele que estavam fantasiados de fantasma para convencer o tio dele de participar do Natal. Do Natal. Esse é basicamente uma sinopse do que vai acontecer no livro que vocês irão ler, que é O Natal do Tio Patinhas. Esse livro do Walt Disney, certo? O Natal do Tio Patinhas, que é baseado na história de Charles Dickens. Mas teve também um episódio que eu gostava de assistir lá em 2011, 2012, 2013, Brilhante Vitória. Teve um episódio de Brilhante Vitória especial de Natal do Brilhante Vitória que foi baseado no Charles Dickens. Teve no iCarly também um especial baseado no Charles Dickens, nesse mesmo conto Charles Dickens. No Simpsons também teve, né? No Pica-Pau teve também. Aliás, no Pica-Pau teve Oliver Twist e esse daqui. Teve também no Tom e Jerry. Inclusive o Tom e Jerry tem um filme falando sobre o Charles Dickens, né? Falando sobre o Charles Dickens. O próprio Mickey também fez um personagem assim, baseado nele. Então, o Pokémon também teve, né? O Pokémon teve. Então, todos esses desenhos, tudo isso, quando eu pego uma história que já existe, e eu misturo essa história e crio uma nova história a partir dessa outra, eu vou ter uma coisa chamada intertexto. Que é o que? A interação entre dois textos. A interação entre dois textos. Tem uma história muito famosa que vocês já devem ter visto, né? Já devem ter visto, que é assim: um homem muito franzino, ou seja, fraco, mas inteligente, ele quer mostrar para o mundo que ele também pode ser forte, pode ter força, beleza, robustez, grandeza. Então ele cria uma fórmula e ele toma essa fórmula para se transformar em um homem forte e musculoso. Só que a fórmula dá errado. E toda vez que ele tem certos problemas, ele põe para fora todo o lado ruim dele. De que história que eu estou falando? Não, eu estou falando de um médico monstro. Estou falando de um médico monstro. O Hulk, por que é parecido com o Hulk? Porque o Hulk foi feito baseado na história do médico e o monstro. Do médico e o monstro. Assim como também, se você olhar mais para trás, antes de O Médico e o Monstro, vai ter uma história de uma ópera que tem um homem que ele gosta de uma moça, só que essa moça nem olha para ele. Sim. Eu sei que o senhor vive numa situação dessa. Então, nem dá bola para ele. Né? Nem dá bola para ele. E quando dá bola, ela é queimada e vem na cara. Né? Então, o que acontece? Ele chega e tenta achar um elixir, um remédio que faça com que ele tenha coragem de chegar nela e falar que gosta dela. Então ele compra um remédio, tem um vendedor lá que vende um remédio para ele. Dá uma garrafa para ele e fala: você toma em poucas doses. E aí você vai ter coragem para ele falar qual é. E ele faz isso. Ele toma esse remédio, que na verdade não é remédio, é um vinho,
E aí ele fica meio... E aí dá aquela alegria nele e ele vai lá falar com ela. Essa ópera, ela chama-se O Elixir do Amor, de Donizetti, você foi italiano, certo? Uma ópera que é muito bonita e eu aconselho vocês a ouvir. Tem ela todo dia no YouTube. Chama-se O Elixir do Amor. É uma ópera cômica que é a cena da maçã. A cena da maçã, que é a cena mais linda que eu já vi. Ele está cantando e jogando as maçãs assim, malabarizando por 3 maçãs. Ele joga a última maçã e ele segura a nota até ele pegar a maçã com a mão. Quando ele pega a maçã com a mão, ele corta a nota na hora que ele pega a maçã com a mão. É um tenor que é de tirar o chapéu. Como eu não tenho chapéu, eu abaixo o arquinho. Abaixo o arquinho, abaixo o arquinho, senão é 0. 1, abaixo o arquinho, senão é 0. 2, aê! Então, mas voltando ao assunto, todas essas histórias são intertextos. São histórias baseadas em outras histórias. Tem também uma história bem interessante, que eu acho que poucos vocês conhecem, mas é um dos livros que eu lia muito, porque a minha avó não enxergava e ela gostava de ler quando ela enxergava. Então, eu lia para ela esse livro, que eu achava muito interessante, e ela gostava também bastante desse livro, que é O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes. É a história do amor entre uma moça e um médico. Ele era um médico pobre e ela era uma moça rica. O pai da moça rica mandou prender o médico numa masmorra e colocá-lo com uma carapuça de chumbo prendendo ele. E ele só podia ver pela gradezinha da carapuça e comer quando se abria o cadeado para comer. E ele ficou preso nessa masmorra por mais de 20 anos. Nesses 20 anos, a moça que ele gostava, ela, por saudade dele, por amor a ele, ela perdeu a lucidez e ela gritava no pé do morro o nome dele, Heathcliff, era o nome dele, Heathcliff, Arthur Heathcliff, e ela acabou morrendo. Quando ela morreu, o homem que cuidava dele ficou com pena dele e tirou a carapuça, e ele conseguiu correr e ele conseguiu achar, ver o que aconteceu. Eu não vou contar essa história, senão perde a graça do livro. Mas ainda, 1, 2, 3. Aí já dá para perceber. Esse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, ele é baseado em uma história muito popular francesa, escrita, se eu não me engano, ou é por Alexandre Dumas ou é por Victor Hugo. Quem sabe o nome dessa história que foi baseada no Morro dos Ventos Uivantes? Carapuça é a mesma coisa que máscara. Só para lembrar. Doni uma? Doni duas? Fala. O Conde de Monte Cristo? Não. Doni 3. O Homem da Máscara de Ferro. É baseado nesse filme. O Homem da Máscara de Ferro. Há também intertextos que não parecem ser baseados no texto original. Quando você lê o texto original, você fala, nunca que esse texto, esse livro, essa história foi baseada nessa outra. Vou dar um exemplo. Existe uma lenda nórdica, né? Até a senhorita que gosta de coisa nórdica hoje, existe uma lenda nórdica, que é lá dos países do norte europeu, né? Suécia, Inglaterra, Grã-Bretanha, Noruega. Existe uma lenda nórdica que é assim: tem um pássaro
que agora eu esqueci o nome dessa raça de pássaro. Depois vocês me põem no grupo. Um pássaro muito bonito. Ele nasce, ele se cria, ele vai crescendo. Quando ele já está grande e que ele já se reproduziu e cuidou dos seus filhotes, o que ele faz? Ele alça voo, certo? Ele alça voo e procura uma roseira. Quando ele acha essa roseira, ele procura o espinho mais agudo, mais fino que tiver. E ele se joga de peito no espinho. Enquanto ele está sendo cravado pelo espinho, ele solta um piado, vamos dizer assim, um piado, que é um canto tão lindo, ele não canta esse pássaro, ele só canta nessa hora, quando ele está morrendo, que é tão lindo, que é mais bonito do que o canto da cotovia e o canto do irapuru. É mais bonito que esses dois cantos. E ele só canta uma vez, quando está morrendo. E aí ele paga com a própria vida o preço de uma única canção. Bonito, né? Essa história, né? Aí essa é a história original. No ano de 1900 e pouco, agora eu esqueci a época, se eu não me engano é Natalie Cole, alguma coisa assim, que é a autora desse livro, ela escreve uma história assim. Um padre vai morar lá no começo do século, vai morar numa cidadezinha lá no Cafundó dos Judas, da Austrália. Lá o país do canguru. Ele vai morar lá. Ele vai morar não, ele é obrigado a ir morar lá. Ele foi exilado lá, a igreja mandou ele para lá. Uau! Está gravando ali, viu? Eu vou mandar para o nosso pai. Eu vou. E o padre está lá morando naquela região, e ele tem amizade com uma senhora muito rica, uma senhora já de idosa muito rica. E essa senhora, ela tem um irmão que é pobre, e ela chama o irmão dela para morar com ela. E esse irmão tem 6 filhos. Desses seis filhos, são 4 filhos. 4 filhos é uma menina. Essa menina pequenininha chama-se Meg. Meg. É o apelido dela, mas o nome dela é Margarete. A Meg, pequenininha, quando os pais chegam na estação lá da cidade, o padre vai lá recebê-los. O padre vai lá recebê-los a pedido da amiga dele, ele vai lá recebê-los e levá-los para a fazenda que se chama, se não me engano, Drogueda. Essa fazenda existe até hoje, que é criadora de ovelhas. Leva para a Drogueda, certo? Leva para a Drogueda, e o padre conhece a família, ele vê aquela menininha pequenininha, e ele gosta da menininha, mas ele tem carinho para ela como se fosse um pai. Só que vai passando o tempo, a menina vai crescendo, e a menina acaba se apaixonando pelo padre, e o padre acaba se apaixonando pela menina. Bom, essa eu posso contar o final da história, porque essa história já passou mais de 1 milhão de vezes na televisão, e toda vez que passa, eu choro no final. E quando os dois decidem que vão ficar juntos, mesmo, o padre morre. Ele morre. A cena dele morrendo, ele está abraçado com ela assim, ele está abraçado com ela, e aí o terço que ele estava rezando cai da mão dele, ele acaba morrendo. Eles decidem ficar juntos, mas ele já tinha um filho, só que o filho dele com ela virou padre e acabou morrendo. Afogado. Isso é uma história lindíssima, chama-se Pássaros Feridos.
Aí a pergunta, mas o que tem a ver uma história, a história do pássaro lá, do pássaro nórdico, que se joga num espinho, com essa história? A história é que quando eles realmente se decidem, eles dois se decidem ficar juntos, ele acaba morrendo. Acontece alguma coisa, ele acaba morrendo. Então, a intertextualidade, ou seja, um texto que puxa a ideia de outro, do seu original. Isso existe em várias histórias. As novelas aí que a gente assiste aí, muitas vezes tem isso, certo? Então, que são feitas, que tiram as ideias de outras histórias. Por exemplo, aí, vai passar, eu não sei se vai passar, não vale a pena ver de novo, porque eu não assisto mais a Globo, já faz um bom tempo. A última novela que eu assisti na Globo se chamava Fina Estampa, tinha personagem chamada Norminha. A Norminha, ela era um personagem muito fogueteiro, era uma mulher que ela casada com o marido dela, só que ela traiu o marido dela. Certo? Tudo bem, professor, mas o que tem a ver? Esse personagem dela era baseado em um personagem de uma outra história, que é de uma história do Jorge Amado. O personagem da Norminha era baseado no personagem Tieta do Agreste, da história do Jorge Amado, Tieta do Agreste. Aí se você leu Tieta do Agreste, você percebe que professor, eu só assisti a novela. Você não vai perceber nunca a semelhança. Mas você lê o texto. E Tieta do Agreste é baseada em um outro personagem. Que no começo você fala que não tem nada a ver, mas quando você lê os dois textos, você fala, poxa, Jorge Amado se inspirou em José de Alencar. Tieta do Agreste é inspirada num romance do José de Alencar chamado Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Por que ela é chamada? É porque os lábios dela tinha sabor de mel? Não. Lábios de mel era uma expressão que tinha há muitos anos atrás, e quando a pessoa fala, essa pessoa tem lábios de mel, significa que essa pessoa é mentirosa. Ou seja, quando você fala Virgem dos Lábios de Mel, significa o quê? Que ela era linda. Ela era linda, Iracema. Qual que era o único problema dela? Ela era um mau caráter. Ela era uma pessoa má. E, por incrível que pareça, Iracema, que é a história de uma índia, é baseada em uma história francesa. Quê? Uma história francesa. Carme, Bizet. Carme, que era uma cigana, que ela fazia os homens se apaixonarem por ela. Ela fez 2 homens se apaixonar por ela, e os 2 homens um morreu e o outro foi preso por ter matado o primeiro. E ela não ficou com ninguém, ela ficou com o dinheiro dos 2. Então, tudo isso são intertextualidades. Um texto que você tem pode ser baseado em outro. E quem que percebe isso? Aquela pessoa que lê muito. Às vezes uma frase bem colocada ali, uma frase de um livro que você tira e coloca ali, dá essa intertextualidade, dá a pista. Ou às vezes não, o entender da história leva para a intertextualidade. Mas para isso você precisa ler. Você precisa ler para ter base em outras histórias, certo? Para que você possa fazer isso. Então, nós vamos ler uma obra depois da entrega dessa dia 30, nós vamos ler uma obra baseada no Conto de Natal de Charles Dickens, certo? Que é o Natal do Tio Patinhas, que é um intertexto do texto original que está aqui. E depois nós vamos assistir uma animação do texto original. Aí vocês vão ver a diferença, que é a animação mais fiel do livro que eu já vi. Tem outras aí, a do Tom e Jerry é muito boa, mas ela não é tão fiel ao como essa animação de 87 é. Então nós vamos estar assistindo essa daí do Conto de Natal. Também tem o especial do Garfield também, do
conto de Natal, o especial do Snoopy e o especial do Eu e a Patroa as Crianças. Eu e a Patroa as Crianças, né? E também se baseia nesse. Né? Eu e a Patroa as Crianças. Então, entenderam o que é? Entenderam o que é intertexto? Então anotem aí. Intertexto é a interação de uma história dentro de outra. Dentro de outra. Fazendo relações de sentido. Então, ponto final. Então, o intertexto é isso. É uma história que faz relação com a história original. Então, você tem duas histórias, sendo que uma é a original e a outra foi baseada naquela história original e ela tem muitas características que marcam a presença disso. Então, isso é um intertexto. Quando vocês estiverem no sexto ano, o que vai acontecer? Muitas coisas que vocês vão ler vão ser baseadas em intertexto, na intertextualidade. Jamais você pode considerar como intertexto algo que é baseado em fatos reais. Fato real é uma coisa, aquilo realmente existiu. Agora, como por exemplo, no livro Éramos Seis, tem um fato real relatado lá, que é a Revolução de 1932. Certo? É um fato real, existiu essa revolução, ponto e basta. Ali, a autora utiliza o fato real para ilustrar a história. Então não é um intertexto, ele existiu realmente. Agora, quando você pega, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui que vocês jamais iriam pensar que isso é um intertexto, e vocês dão risada até hoje. Você pega, por exemplo, um grupo de personagens, de crianças pobres, certo? E que vivem e fazem, e vivem aventuras no bairro onde mora, certo? No bairro onde mora. Vivem aventuras magníficas, histórias, aventuras com muito humor, com muita inocência, com muita brincadeira. Ah, professor, o senhor está falando de Chaves. Não, eu estou falando de Saltimbancos. Eu estou falando de Saltimbancos, eu estou falando de Os Batutinhos ou Os Miseráveis. Por que o professor está falando isso? Porque é baseado nisso. A história ela vai pegar essa ideia para fazer a sua ideia mais nova. Ou então, quando vocês estão lá assistindo televisão, está lá na alegria assistindo televisão, embora não é um intertexto, aliás, é um intertexto porque está transmitindo uma mensagem, mas também é uma coisa engraçada que é uma característica muito grande da propaganda. Você pega, por exemplo, um personagem que gosta muito de comer biscoito, e aí você põe ele para fazer o comercial de um biscoito. Isso é um intertexto. Põe o Scooby-Doo para fazer o comercial dos biscoitos São Luís.
Vamos supor. Que tinha esse comercial. Aí fala, opa, o Scooby-Doo, mas o Scooby-Doo só não come os biscoitos Scooby? Mas agora ele conheceu os biscoitos São Luís. Então aí você está fazendo uma relação entre histórias, personagem. Isso também é uma interseccionalidade também. Certo? Fale, senhora. Eu vou pegar o Aí você está utilizando o sobrenome dele. Não seria uma não se caracterizaria tanto, mas pode ser também considerado. Mais alguma pergunta? eu queria falar. Sim. Professor, sobre que eu sempre quis saber em que ano a novela foi lançada. 89. Nossa! Então, qual seria o conjunto de duas histórias? Eu estou ouvindo a pergunta do senhor aqui. Então, interperseria o conjunto de duas histórias que se relacionam? De duas ou mais histórias que se relacionam. Você vai fazer de três? E várias. Várias. Por exemplo, você pode fazer Você tem, por exemplo, o Saltimbancos. Saltimbancos que é uma história do Chico Buarque de Holanda. Tem a história dos Saltimbancos. Aí você tem a peça dos músicos de Bremen. Saltimbancos, que é muito parecido com os músicos de Bremen. Já foi a história tem mais de quase 2 séculos. Músico de Bremen. Aí vem o senhor Maurício de Souza e faz uma versão, uma versão da história dele. E coloca o quê? Além dos músicos de Bremen, os Saltimbancos, ainda por cima coloca o Mágico de Oz. Ele fez aqui, 3 histórias diferentes, ele fez uma história. Então, isso daí é o que é uma interação de texto. Mais alguma pergunta? Tá. Então vamos falar aqui.